Olá, amigo Sudaca! Oitavas de final da Sul-Americana definidas. Os confrontos estão definidos. E qual brasileiro terá o pior confronto, hein? Vamos brincar de Nostradamus e analisar esses confrontos. Estão prontos? Mas depois da vinheta, viu? Pois é, amigos, depois dessa pausa por causa da Copa América, tudo definido agora nas oitavas de final da Sul-Americana. Mas antes de fazer essa análise, deixe o seu like. Eu sou Bruno Garcês, jornalista especialista em futebol sul-americano, e este é o canal Sudaca Brasil, tudo sobre futebol aqui no continente. Se inscreve aí e depois dá uma olhada aí nos outros vídeos. Vamos então aos confrontos dessas oitavas. No final deixarei o meu palpite, mas vamos analisar jogo a jogo. E vou tentar fazer uma coisa rápida aqui, tá? Prometo. E começamos com Rosário Central e Fortaleza, amigo. E que jogo esperamos aqui? Um time de Vojvoda que tem mais peças, tem mais time, tem mais armas pra mim pra passar de fase que o Rosário. E sim, os Canalhas têm suas falhas. É um futebol mais pobre de Miguel Ángel Russo. Opa, enquanto eu estava finalizando esse vídeo, saiu a notícia que Miguel Ángel Russo não é mais técnico do Rosário Central. Ele, por problemas pessoais, resolveu sair do clube. O time já não estava rendendo o que ele esperava. Há uma expectativa, poderia ser de Michelis, mas já desmentiu. E há uma grande chance de vier Eduardo Cudê. Agora, se você estiver vendo esse vídeo e já tiver definido o técnico, não é culpa minha. Estou gravando esse áudio aqui dia 3 de agosto. Já ia subir o vídeo. Saiu essa notícia da Miguel Ángel Russo saindo do clube. Continua o vídeo aí. Mas tem bons jogadores lá na frente, que é o caso do colombiano Hamilton Campas, que não vive um grande 2024, muito longe de ser o 2023 que ele teve no futebol argentino. Oscila. Loveira, que caiu muito nos últimos jogos. E tem a chegada de Enzo Copete e Marco Ruben pro ataque. Uma boa zaga com Maggio e Quintana, muito segura. Aliás, o Uruguai tá jogando muita bola. Um excelente lateral direito como o Coronel. E finalmente achou um doble 5 que funcione, que seja regular. Aquele franco El Chino Oribarra, que se ajustou um pouco com o Caramelo Martínez. E ainda conta com um bom goleiro, Brown. Já operou milagres nessa temporada. E deve jogar esse 4-4-2, amigo, com o ex-Racing Copete e o ídolo do clube, Marco Ruben, que ele já tinha se aposentado, estava jogando no Uruguai e ainda tem muita entrega. E esses dois jogadores se movimentam bastante na tática de Russo. E com esse esquema, talvez o Russo tenha encontrado o melhor time, porque fez os dois melhores jogos da temporada contra o Inter. E o Russo deve levar ele como padrão para jogar contra o Lion. Já o time de Vojvoda eu vejo com mais posse de bola, com mais profundidade e com jogadores mais decisivos. O conjunto fala muito num confronto como esse. E isso o Fortaleza tem. Jogar no Arrojito não vai ser fácil, mas o Fortaleza tem que deixar o Rosário desconfortável na partida, porque aí o time de Russo desanda. Nisso eu confio mais no time de Vojvoda, que normalmente joga no 4-2-3-1, que tem Gato Lucero lá na frente, Pochettino, uma zaga consistente que tem saída de bola também, com Tite, bons laterais, tem um Pikachu que fez estrago lá na Argentina, mas esse time do Fortaleza pode ter a posse de bola, mas pode ser um time bastante vertical também, depende das circunstâncias do jogo, por isso que eu vejo o Fortaleza mais preparado para passar de fase. Vamos de Bragantino e Corinthians, amigo. Confronto duro e bem complicado, viu? Se fosse há um mês atrás, eu poderia cravar que o Bragantino é favorito, mas o timão de Ramon Dias melhorou e melhorou muito, se organizou, consegue ter um time mais equilibrado, mais competitivo. Ele Pelado conseguiu ajustar o time, principalmente em função de Rodrigo Garro, habilidoso jogador argentino, tá ganhando mais espaço aqui. E o Estagiários resolveu jogar. Tem chegada ao gol e também a armação do jogo. Se tiver espaço nesse jogo, vai ser difícil pro Bragantino. Mas o timão tá jogando com uma linha de 3 zagueiros ultimamente. Ou uma linha de 4 com o Mateuzinho jogando com o lateral direito. Mas a ideia é que Mateuzinho tenha mais liberdade, com o Hugo também pela esquerda. Lá na frente, Yuri Alberto e Ángel Romero se movimentando, tentando encontrar espaços. Esse time de Ramon Dias tá pressionando mais o adversário. Tá mais intenso, pelo menos por enquanto. Já o Bragantino de Caixinha, Pedro Caixinha, técnico português, que está desde o início de 2023, conhece bem o seu grupo e seu esquema. E dá pra ver isso em campo como os jogadores se movimentam. Já tá meio que padronizado. Também é um time eclético que consegue ter posse de bola, mas também consegue ser um time vertical, que faz uma pressão alta e média, muito bem feita, às vezes até individual, amigo. Tem jogado num 4-2-3-1 e utiliza muito esses corredores. E lógico, tem bons jogadores para exercer essa função, como o Elinho, que tá vivendo grande fase. Tem o colombiano Henry Mosquera, bem forte fisicamente, Arisco também, parte pra cima. Sacha e Borbas dividem os gols. No meio de campo tem Raul, Lucas Evangelista, que eles são pra mim a base do time. Eles que controlam os tempos, a intensidade e a distribuição de jogo no ataque. É um jogo bem complicado, mas eu acredito pela chegada do Ramon Dias, pela hierarquia de alguns jogadores do Corinthians, pra mim passa o timão. Mas pode ter certeza, o jogo vai ser muito igual, vai ser definido nos detalhes. Outro confronto ali da chave é Atlético Paranaense e Belgrano da Argentina. Confronto complicado para o Furacão. Os Piratas trocaram de técnico no último semestre, pegando o Juan
Juan Cruz Real, colombiano, chegou em março para substituir Farré, que esse assim já estava meio desgastado com o grupo, mas tinha grandes feitos pelo clube e tinha montado um time competitivo em 2023. O que o Real fez foi dar mais ânimo a esses jogadores, dar mais liberdade para o atacar. O time tá jogando num 3-4-1-2 e tá bem adaptado a esse esquema. Inclusive tem mais volume de jogo do que com o time de Farré, que era mais vertical, mas defende pior. Essa é uma crítica dos torcedores e da imprensa. Para mim também. O time de 2023 era mais fechado, era mais eficiente quando chegava ao ataque, mas era mais compacto. E o time só consegue ter esse volume de jogo quando os volantes se apresentam lá na frente. E tem bons jogadores ali no meio, né? Como o Rolón. Longo tem sido titular ultimamente, mas quando Facundo Quignon voltar, deve ser preterido. E Metilli, que tem sido o jogador mais criativo ali no meio de campo, joga mais à frente. E lá na frente conta com um habilidoso e veloz Brian Reina, o peruano, que é muito arisco, ele picante, é muito bom no 1 contra 1. E Facundo Jara, que é um jogador muito aguerrido. Mas chegou ao clube agora o Vitor Fernandes, que fez uma grande Sul-Americana em 2023 pelo Defensa e Justiça. Goleador nato, baixinho, tem cheiro de gol. Uma excelente contratação dos Piratas. Viu? E ainda tem Matias Soares no banco, né? O ex-River já não tá em grande fase. E não posso deixar de citar Chico, tem pegado muito também. Já o Furacão de Martim Varim está se adaptando aos poucos ao estilo do Uruguai. Ele que chegou para substituir Cuca, que abandonou o barco. E tem um elenco qualificado, principalmente do meio para frente. Com Cuca o time era mais vertical, mais intenso na marcação no meio de campo. Mas com Varim o time tem mais toque de bola. Inclusive ele gosta muito que rode a bola, mas com velocidade. E sempre aproveitando bastante os corredores para tentar fazer os cruzamentos. E o time está se adaptando ao novo estilo. Hoje está jogando num 4-4-2, mas às vezes ataca num 4-3-3. Usando bastante esses pontas ou os laterais também. Coelho, Julimar, que tá jogando muito bem, Canóbio, mas o craque do time é inegável, é Fernandinho. Pena que ele não oferece a mesma intensidade de anos atrás, mas o time depende muito dele, da criação de jogo, depende muito da leitura de jogo dele. Mas ainda é o time em formação. Mesmo assim, eu aposto no Furacão em cima do Belgrano. Huachipato e Racing da Argentina. Vida fácil pra academia? Não sei não, né? O time da Avejaneira é dirigido por Gustavo Costas, que tá fazendo uma boa temporada no geral. Alguns erros aqui, outro jogo ali, mas em geral tá bem. Tá bem na Liga Argentina, formando um time bem consistente, igual foi nessa Sul-Americana também, passando em primeiro no grupo. Passou no grupo do Bragantino e tem potencial para ser mais regular e conquistar coisas grandes. Joga num 3-4-3 ou num 3-4-2-1, depende muito de quem joga lá na frente. Do meio para trás, tá consolidado, uma zaga firme, alas ou laterais bem completos, abusando dos corredores, que é Martirene e Rojas, ninguém discute. Bons meias como Nardoni e Almendra, e o ex-Boca, se tivesse mais regularidade, amigo, seria disparado o melhor do time. E lá na frente tem Maxi Salas, forte, aguerrido. Adria La Maravilha Martínez, letal, eficiente. Todo o time gostaria de ter um atacante como ele. E Juanfer Quinteiro, deixei esse por último porque é um jogador espetacular, tecnicamente, extra classe, mas precisa estar em forma e com ritmo. E eu não tenho visto isso no colombiano ultimamente. Hoje, ele seria banco, mas é um jogador importante pro elenco. Num jogo decisivo, ele pode ser esse cara. E o Racing é o favorito contra o Huachipato. Até porque os acereiros passaram pelo Racing do Uruguai meio que na raça. E vivem uma fase de transição completa, amigo. Chegou agora, amigo. Nesses dias, Igoroca, no espanhol, que já teve passagem pelo Independente del Valle, era assistente. Teve uma passagem pela Católica do Equador, não foi muito bem. E estava no Deportivo Cuenca, mas pouco treinou o time. Na verdade, ele tem pouca experiência. É uma aposta, amigo. A ideia de jogo dele é ofensiva. Com posse de bola, associação, mas também ter o equilíbrio defensivo. Eu sempre acho que esse esquema demora muito pro time se adaptar. Se bem que o Huachipato de Gutierrez de 2023 era nesse estilo, diferente de Sanguinetti. E ganhou em cima do Racing do Uruguai muito pela qualidade de seus jogadores. Tem um elenco bom, que é o caso do Gonçalo Montes, bom meia, já indiquei aqui no canal, uruguaio. O venezuelano Palmessano, o bom zagueiro Gassolo, o promissor atacante Max Rodrigues e o bom lateral direito Max Gutierrez. Mas eu acho pouco tempo o Igor Oca ajustar esse time. Pra mim, a academia é favorita nesse jogo. Do outro lado da chave, temos um jogo paraguaio. O atual campeão paraguaio, Libertad, que domina o país desde 2023, ganha tudo, mas que decepcionou na Libertadores, deixar bem claro isso. E do outro lado, o Ameliano, a grande surpresa dessa Sul-Americana. Mas falando primeiro dos Gumarelos, o time treinado por Ariel Galeano, um jovem técnico, muito questionado pela diretoria, que não confiavam muito nele para um trabalho internacional. Chegaram a cogitar trazer outros técnicos. Mesmo assim, ele foi lá e conquistou a apertura. E o time está nessa fase de oitavos na Sul-Americana. E a grande virada de chave desse time do Libertad, que teve uma queda no semestre passado, foi quando ele começou a botar mais a garotada. O time patinava no Campeonato Paraguai e foi ali que o time engrenou e conquistou o título. E é muito baseado nisso que Galeano vai montar esse time para as oitavas. Misturando a experiência de Taquara Cardoso, Roque Santa Cruz, Matias Espinosa, Melgarejo, com a
Juventude, Rodrigo Morínigo, grande goleiro, uma das revelações do Campeonato Paraguai. Rodrigo Vidalba, Lescano, Lucas Sanabria. E é um meio de campo rápido e técnico. E é um time que utiliza muitos corredores para atacar, esses laterais. E que no seu país é um time bem regular. Não passa tanto sufoco, mas fora do país já é outros 500. E vai enfrentar o time sensação dessa Sul-Americana, né? La Vea Sulada, o Sportivo Ameliano, dirigido por Pedro Sarabia, El Cabo, e surpreendeu todo mundo com chegando em primeiro lugar, tirando um furacão dessa classificação direta para as oitavas. E qual era o segredo desse time paraguaio? Uma boa defesa e jogadores letais e rápidos lá na frente. Foi assim que eliminou o Olímpia na fase pré e foi assim que jogou a fase de grupo. E sem contar com uma marcação alta, bem feita também. E jogando numa linha de 5, ou uma linha com 3 zagueiros, mas laterais que apoiam, mas que reforçam a defesa nessa linha de 5. Mesmo que tem marcação, mas sabe sair pro jogo. Com Luiz Martínez, Peru Contreras, e jogadores rápidos lá na frente, como Hugo Valdés, Alejandro Samúdio, uma boa zaga com Patinho e Julio Gonçalves, um bom goleiro como Nicolás Rossi. Só vale lembrar que o time na apertura foi muito mal, focou demais na Sul-Americana, terminou em 9º na apertura. Então nesse confronto, o Libertad é o favorito, mas a façanha do Ameliano é grande. Não me surpreenderia se ele fizesse mais uma. Mesmo assim, acho que passa a Libertad. Vamos ao grande clássico dessas oitavas de final sul-americana, que é Cruzeiro e Boca Juniors, amigo. Os dois já fizeram final de Libertadores. E a volta do Cabuloso aos torneios internacionais, amigo, que começou até mal, depois se recuperou, mas muito porque também tava trocando de técnico, trocando de gestão. Saiu o Ronaldo, entrou o Pedrinho, saiu o Larcamon, entrou o Seabra, e ele ajustou o time, viu? Consigo ver um time que tem equilíbrio defensivo e que tem volume de jogo também. Principalmente elevou o futebol de alguns jogadores, como os laterais, dos meias e principalmente Matheus Pereira, o craque do time. O time tem jogado num 4-3-1-2, com o Matheus Pereira tendo liberdade em campo, mas o time tenta sempre atacar muito com os laterais, usando os corredores, com associações. Se tornou um time versátil. E com esse elenco aí, montado no início do ano, porque chegaram novos jogadores que vão elevar mais ainda o nível desse time. É o caso de Matheus Henrique, excelente volante, Lautaro Dias, do Independente Del Valle, Caio Jorge, ex-Santos, Wallace, bom volante, Cássio, grande goleiro, ídolo do Corinthians, e Fabrício Peralta, que veio do futebol paraguaio. Quer dizer, o time ficou ainda mais forte. Mas eu tenho que destacar também a grande fase que vive João Marcelo, o zagueiro, os laterais William, Kaique, garoto muito bom, Perito Romero, além de Juan Inácio Dineno, que tá voltando de lesão. Já o Boca de Diego Martínez, ele gigolô, vive altos e baixos, né? Ainda é muito criticado pela imprensa, pela torcida, e tem um bom elenco com muitos jogadores da base, e jogadores rodados, como é o caso de Cavani, Frank Fabra, Advíncula. Aliás, Cavani voltou a jogar bem, fazer gol, ser decisivo, e sempre ao lado de Merentiel. Esse Uruguai é muito bom, raçudo, um dos principais jogadores do time lá no ataque. E o time joga normalmente com 4-4-2. É um time que tenta propor mais o jogo, tocar mais a bola, diferente do que fazia Almirón ano passado, de outros técnicos do Boca que passaram por lá. Diego Martins tenta ter mais pós de bola, propor mais o jogo, ter um futebol mais ofensivo. E aí depende muito das individualidades do time, principalmente quando fica preso na marcação. O Gigolô precisa encontrar outras armas e saídas para confrontos mais difíceis, como será este contra o Cruzeiro. E tem que ver também se consegue trazer de volta 3 jogadores que estão nas Olimpíadas em Paris e que são a base desse meio de campo do Boca, que é Ki Fernandes, Kevin Zenon e Medina. Se chegarem à final, vai ficar bem curto ali o prazo para eles voltarem para esse confronto contra o Cruzeiro. Mas acho que vai dar tempo. A final é dia 9 de agosto e o confronto é dia 15, mas será um grande reforço pro Boca ter esses jogadores. Mas numa boa, acho que o Cruzeiro hoje é mais time, coletivamente. Mas o Boca tem bons jogadores e tem tradição nesses mata-mata. É um time cascudo para jogar essas competições, mesmo sem jogar bem, mas para mim o Cruzeiro passa. Vamos para o confronto entre Palestino e Independiente Medellín. O time chileno surpreendeu muita gente, tirando o Cuiabá desse mata-mata. Soube se defender e se aproveitou dos erros dos brasileiros. Tem suas limitações, mas tem bons jogadores ali na frente. Trocou de técnico, saiu Vitamina Sanches, que foi para a Liga de Quito, depois de boa campanha no primeiro semestre, e chega Lucas Bovaglio. O argentino ex-central de Córdoba tem a difícil tarefa de dar continuidade a esse trabalho do Vitamina. E já conseguiu um grande feito, classificar o time para as oitavas. A ideia do Lucas é que o Palestino proponha mais o jogo, tenha mais posse de bola, mas que tenha uma marcação intensa também nos jogos fora de casa. Enquanto esses times superiores têm que jogar dessa forma mesmo. Mas peca muito ainda na bola parada, muitos erros eu vi nos últimos jogos do Palestino com isso. Joga num 4-2-3-1. E eu destaco nesse time o bom goleiro Rigamonte, que apesar de ter falhado num gol contra o Cuiabá, é um excelente goleiro, fez uma grande Libertadores nessa fase de grupos. O veterano, o zagueiro Soares, que arma as jogadas lá de trás. Aí tem lá na frente Jonathan Benítez, muito rápido, habilidoso pelos lados, Carrasco, que voltou ao clube, Misael Dávila, que é o meia de chegada, e principalmente o centroavante Júnior Marabel. O Paraguai tem sido um dos destaques desse time.
muito forte fisicamente. E vai pegar o poderoso de la Montanha, o Medellín, dirigido por Alfredo Arias. Tá mais tempo no clube, tá jogando num 4-4-2, teve altos e baixos no primeiro semestre, mas foi bem na Sul-Americana, até porque o grupo era fácil. Tem consistência defensiva, mas falta profundidade, eficiência lá na frente. Até eu produzir este vídeo, o time estava invicto a 14 jogos. Isso mostra que o time de Arias é competitivo, mas falta armas lá na frente. Falta jogadores de hierarquia, falta jogadores que sejam mais incisivos. Monsalve estava crescendo no time, mas já saiu, foi pro Grêmio. Mesmo assim, tem boas figuras no seu elenco, que é o caso do lateral esquerdo Fori, já indiquei no canal. O bom atacante forte Brian Leão Muniz, é muito individual, mas é bom jogador. Vale ressaltar a boa fase que vive John Vasquez, que não teve uma passagem muito boa no Ceará. Perdeu o Monsalve, mas trouxe Marcos Vinícius, brasileiro, que estava jogando muito bem no Willa. Jogador alto, classudo, tem passe entre linhas, tá se encaixando aos poucos no time. Nesse confronto, tá bem igual, time em transições, mas eu confio um pouquinho mais no trabalho do Alfredo Arias, tá mais tempo no clube, conhece mais jogadores, por isso que eu acho que o leva favoritismo pro Medellín. No último jogo dessas oitavas, vamos falar de Lanús e Liga de Quito, amigo. O atual campeão da Sul-Americana, que não teve uma boa Libertadores, está aqui, e com nova direção. Como eu já disse no outro confronto, Vitamina Sanches é o novo técnico da Liga de Quito. E com um time bem modificado do título do ano passado, com um novo técnico, diversos outros jogadores, tá tentando recuperar o nível do ano passado. Então a comparação é inevitável. A defesa era muito boa em 2023. Esse ano precisa melhorar muito nesse sentido. Já tinha se reforçado muito no primeiro semestre. Trouxe na época Alex Arce, Villamil, Michael Estrada, Valverde. Ainda trouxe agora o zagueiro uruguaio Gianfranco Ayala, o volante chileno Fernando Cornejo, que trabalhou com Vitamina Sanches no Palestino e conseguiu jogar bem com a Always Ready, principalmente em casa, impondo o seu jogo, e lá na altitude conseguiu controlar, na maioria do tempo, o time boliviano. Time em formação com bons jogadores. Tem usado o 4-3-3, que a ideia de Vitamina Sanches é propor mais o jogo, tendo equilíbrio lá atrás. Mas eu acredito que algumas vezes Vitamina pode usar uma linha de 5, uma linha de 3 zagueiros, dando mais liberdade aos laterais. Mas não vai ser fácil enfrentar o bom time do Lanús, de Russo Zelinski. E eu coloco o Granate como favorito. Fez uma fase de grupos bem consistente e faz uma boa temporada na Argentina. Oscila, que é normal, até porque o elenco é curto, mas o Russo faz um bom trabalho no geral. Joga num 4-4-2 e tem um fora de série no time, que é Marcelino Moreno, torcedor coletivo deve lembrar dele. Disparado o melhor jogador do time. É o cara que do algo mais e tem feito a diferença nessa temporada. Tem dois meias agressivos pelas pontas, que é Toto Salvio e o bom Sanabria. Dois laterais que atacam bem, que é Morgantini e El Café Aguirre. Um time que tem um bom sistema defensivo, bem Russo Zelinski, mas que ataca bem o adversário. Time vertical que usa bem os corredores. Na verdade, se tornou um time muito difícil de ser batido. Pra mim, é favorito nesse confronto. E pode ir mais longe ainda nessa Sul-Americana. Eu só acho que às vezes depende muito de Marcelino Moreno. Pode ser menos dependente. Amigos, assim fica a tabela, pra mim, quem passaria de fase. Assim que terminar essa fase de oitavos, faremos uma nova análise dos confrontos. Assim pretendo fazer na Sul-Americana e na Libertadores, que também farei um vídeo das oitavas de final desses confrontos. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Muito obrigado pela audiência. Fique com Deus. Tchau, tchau.